Fala galera, microfone a posto aqui. Vamos aqui continuar nossa investigação sobre Hobbes. Isso aqui eu chamei de Leviatã fragilizado, né? Chamei de Leviatã fragilizado porque, apesar de ser o Leviatã, ele não é tão forte assim como se pretendia vender essa ideia do Leviatã. Se é verdade que a matéria do Estado são os próprios homens, não há nisso qualquer dúvida. Porém, é igualmente verdade que esses mesmos homens, na prática, não se governam. São representados por um só ou por um punhado, seja na forma de um monarca, de um oligarca ou de uma elite partidária. E aqui se encontra a contradição fundacional. Nem esse um, nem esses poucos podem, de fato, ocupar o lugar que pertence a todos. Aqui, aquilo que deveria ser o corpo político da comunidade transforma-se assim em um Leviatã simbólico, uma figura tão imponente quanto ilusória. Por mais real que se pretenda, o Estado torna-se uma criatura hipotética, uma construção frágil, baseada mais na ficção do que na substância. Esse animal artificial, idealizado por Hobbes, ao contrário do verdadeiro Deus, é pequeno, instável e exposto ao risco constante da deslegitimação. Ele é, afinal, uma máquina feita de homens, mas comandada por poucos. E como poderia essa máquina representar fielmente o todo? Como poderia? A analogia com a navegação ilustra bem essa falha, né? Vários marinheiros não fazem um capitão, assim como um capitão por si só não garante sabedoria na condução do navio. Nem a soma da ignorância gera inteligência, nem inteligência individual é suficiente para justificar o domínio sobre todos. Assim, tudo que se edifica a partir dessa base é necessariamente artificial, hipotético e sujeito à erosão do tempo e da vontade coletiva. Hobbes concebeu um Leviatã com um propósito claro de assegurar a paz e a ordem, apresentando a figura do soberano como uma alma artificial que anima o corpo do Estado. Tal construção serviria, segundo ele, para evitar os horrores do estado de natureza. Esse espaço pré-político, onde o homem é lobo do homem, onde impera a guerra de todos contra todos. Em troca da sobrevivência e da paz, existe do povo a submissão total, sem margem para a contestação. Nessa visão, o povo entrega-se de corpo e alma a um poder absoluto que se alimenta da sua impotência. As leis, nesse contexto, são os nervos desse grande corpo político, cuja função não é apenas coordenar, mas também controlar, reprimir e moldar os indivíduos conforme a vontade soberana. Então, vê se isso tem cabimento, gente. Você trocar a sua liberdade a troco de algumas migalhas, né? Que é isso que o socialismo propõe, né? Fazer com os sujeitos, e por isso ele é tão absurdo. Por isso que ele é tão absurdo, né? E deixa eu só ver aqui. Fiz merda, galera. Improvável, né? A esquerda política, deixa eu só continuar aqui, peraí. A esquerda política, ao longo da história, só voltar aqui um pouquinho, reprimir e moldar os indivíduos conforme a vontade soberana. A esquerda política, ao longo da história, procurou transformar essa coerção. A esquerda política, ao longo da história, procurou transformar essa concessão de Estado, tentou muitas vezes reduzir a política de Estado à política de governo, como se a alternância no poder
pudesse por si só gerar maior justiça. No entanto, essa tentativa mais vezes falha em compreender uma tensão estrutural. A disputa entre liberdade e igualdade. Essa é a antiga batalha representada pelas cores da Revolução Francesa, né? O azul da liberdade e o vermelho da igualdade. A incompreensão nasce, por exemplo, quando não se entende por que um pobre pode ser de direita. No fundo, trata-se de uma escolha de valores e há quem, mesmo na miséria, prefira a liberdade econômica, religiosa ou de expressão à igualdade imposta, percebida como uma forma de opressão mascarada de justiça. A verdade é que a liberdade sem justiça favorece inevitavelmente os mais fortes. Por outro lado, a justiça sem liberdade, mais uma vez, a verdade é que a liberdade sem justiça favorece inevitavelmente os mais fortes. Por outro lado, a justiça sem liberdade oprime os indivíduos, sufoca as vontades e impede o florescimento pessoal. Encontrar o equilíbrio entre esses dois princípios é uma tarefa complexa, mas essencial. Podemos aqui invocar vozes que raramente são ouvidas, mas que oferecem perspectivas ricas e conciliadoras. Victor Cousin, por exemplo, procurou harmonizar razão e autoridade, liberdade e ordem. John Rawls, por exemplo, formulou uma teoria de justiça que tenta respeitar as liberdades individuais, assegurando ao mesmo tempo a proteção dos mais vulneráveis. Amartya Sen, por exemplo, propôs uma abordagem baseada nas capacidades reais dos indivíduos, compreendendo a liberdade como aquilo que verdadeiramente permite alguém escolher e agir. Em última análise, o mundo nunca esteve verdadeiramente sem soberano, desde os chefes tribais, passando pelos líderes religiosos, guerreiros, sempre houve alguma forma de autoridade. Hobbes e Maquiavel, figuras centrais no pensamento político moderno, podem não ter sido apenas estudiosos desinteressados do poder. Talvez tenham sido, acima de tudo, estrategas do pensamento. Homens que, ao escreverem sobre o Estado, procuravam escrever-se nele como figuras indispensáveis. O Leviatã que nos deixaram é um monumento ao poder artificial, belo na teoria, frágil na prática, e cabe-nos hoje, mais do que nunca, repensar esse monstro político à luz das nossas próprias contradições humanas. Então, assim, esse simbolismo, né, do Leviatã, que nada mais é do que um falso Leviatã, né? Muitas vezes pode estar escondendo aí apenas um desejo de orgulho, um desejo de pompa, um desejo de se destacar, um desejo de ser lembrado, um desejo dentro da filosofia e dentro do... Fiquem que o Hobbes também ele foi preceptor de outras pessoas importantes também, assim como Maquiavel, sabe? Então, sempre que alguém é preceptor e cria alguma teoria, eu desconfio um pouco, sabe? Sempre vou tentar tender a desconfiar um pouco disso aí. Mas é isso. Mais do que nada, né? Beleza, até a próxima.